Hello, everyone, and welcome Olá a to todos e bem-vindos ao treinamento da Global Youth do Clima. Estamos muito contentes por vos termos aqui. São 13 semanas de treinamento de pessoas de todo o mundo. É uma colaboração espetacular entre a coligação da Juventude Global e aqui a Universidade de Oxford, Ilex Sam McGiven, tem estado a trabalhar neste projeto que é a minha paixão ao longo dos últimos 6 meses, com uma equipa espetacular, e estou muito contente por partilhar convosco aquilo que temos estado a trabalhar. Portanto, vamos dar uma breve resumo daquilo que quem somos e os nossos parceiros. Great, so we're happy to have this Ora training. bem, então temos este treinamento, vamos falar de muitos temas das negociações ao longo das próximas 3 semanas, a cada 2 semanas, até dia 4 de outubro, e temos uma sessão de reunião dia 30 de outubro, portanto apenas um mês para a COP. Portanto, eu vou passar a palavra que vai falar sobre a coligação da Juventude Global e como é que apareceu esta parceria. Ok, obrigado. Olá, e como estão todos? Finalmente estamos aqui após 6 meses em que temos estado a trabalhar duro. Aqui estamos nós com os resultados com as ações coletivas da Juventude Global e vou dar-vos um pequeno resumo de como é que isto tudo começa, como é que tudo se iniciou e os pontos iniciais na Conferência da Juventude 17. E não sei se me podem pôr os slides, por favor. Como poderão já saber, a coligação da Juventude Global tem estado a trabalhar para tentarmos utilizar esse sistema de educação que temos estado a usar ao longo dos últimos 50 anos, e é por isso que durante a Conferência da Juventude tive uma oportunidade espetacular para apresentar esta esperança, esta estrutura, os símbolos que nos iam trazendo esperança com ideias e iniciativas de todo o planeta, e juntamos isto tudo durante a Conferência da Juventude e depois decidamos como a Juventude Global que queremos utilizar isto como símbolo e trazer isto à Conferência de Paris. E durante este processo eu fiquei a conhecer esta juventude que se juntou a nós e tivemos a oportunidade de falar com António Guterres. Portanto, diz-nos o que é que aconteceu lá, Júlia. A segunda parte da nossa história começa na COP27. Agostinho e Carlos, que são os campeões da juventude, abordaram-me na COP e falaram-me em ser oradores para o debate da mesa redonda das Nações Unidas com António Guterres, e acabamos por saber uma ovação em pé de António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, e algo que nós realçamos, uma afirmação que era uma das mais críticas durante esse discurso, é que precisamos de acesso para criar uma equipa para termos impacto. E não obtivemos uma resposta das Nações Unidas ou de António Guterres, portanto decidimos criar um programa nós próprios com a Oxford Net Zero, e foi assim que a coligação da Juventude Global foi estabelecida. Próximo slide, por favor. Ora bem, a Oxford Net Zero, como já disse, é um grupo de investigação interdisciplinar com 25 investigadores de muitas disciplinas em toda a Universidade de Oxford. Temos físicos, biólogos,
peritos em litigação climática, geógrafos, e estamos todos a trabalhar coletivamente para um resultado. É assim como nós gerimos a transição para o net zero. Portanto, somos um grupo interdisciplinar de investigação que tem como objetivo transformar as políticas e não queremos apenas publicações académicas, mas coisas que vão ser utilizadas pelas pessoas. Trabalhamos muito com negócios, com a sociedade civil e com decisores políticos nacionais e internacionais. E depois, quem é que vão ser esses decisores políticos nacionais e internacionais? Claro, são vocês, os jovens. Portanto, há uma parceria natural para ajudar a coligação da Juventude Global, juntar-se e dizer que o treinamento é super essencial e a Oxford tem estado a alavancar a sua rede de peritos e investigadores e pessoas da prática no espaço climático para ter a certeza que estão todos prontos para ir à COP28 e para além e para debater com confiança que precisam. Próximo slide, por favor. Nós queremos dizer muito obrigado aos nossos financiadores e contribuidores, sem os quais isto não seria possível. Portanto, em primeiro lugar, Oxford Not Zero, o meu empregador, foi muito deu-nos muito apoio para o dinheiro que foi necessário para começar, ajudou muito, e também em parceria com Smith School, que tem empreendedorismo privado e público com iniciativas globais para o Net Zero, e apoio-nos bastante, estudante a Liliana e a Lucy, que nos ajudaram tanto com as partes administrativas e exigências de colocar um programa destas em prática, e também estamos muito gratos por receber um grande donativo do fundo da Oxford, que nos ajuda com projetos que fazem avançar os interesses de investigadores na universidade. Se estão a ouvir em inglês, se calhar não sabem que temos interpretação ao vivo neste momento em francês, espanhol e português, que são as 3 línguas mais pedidas, e agradecemos à Eco Interpreters para terem uma parceria connosco, por nos darem isto, e agradecemos muito aos intérpretes que estão nesta chamada hoje, que estão a tornar isto o mais acessível possível a todas as pessoas ao longo do mundo. 10.000 candidaturas, portanto, todos vós têm de se sentir já como vencedores, porque têm a oportunidade de ter acesso a este programa. Portanto, por favor, pessoal, vamos fazer com que isto valha a pena. Há pessoas de quase todos os continentes e de cada ilha pequenina, cada pintinho azul que está ali representa alguém que está disposto a receber o conhecimento para ter um maior impacto. Finalmente, aqui, a Juventude Global está a preparar-se para ir à COP28, para ter um impacto maior e para defender o nosso futuro. Isto é importante. Vamos fazer isto tudo junto, porque somos um. Vou falar das regras do engajamento. A primeira é que temos de respeitar uns aos outros. Gostaríamos que todos tratem todos com dignidade, com respeito, com cortesia, independentemente do seu historial, identidade ou experiência. Nós também apreciamos que todos possam usar uma língua respeitosa, uma linguagem respeitosa, para evitar termos ofensivos ou derogatórios, e também queremos inclusividade para assegurar que todas as vozes são ouvidas e todas são valorizadas. A quarta regra é que gostaríamos que respeitem o nosso tempo, tal como nós respeitamos o vosso tempo. Nós colocamos muito esforço neste programa, portanto, lembrem-se de estarem presentes nas sessões ou então escutar as gravações e serem pontuais. O último ponto, as perguntas que colocam no Mentimeter deveriam ser relevantes e deveriam endereçar-se aos oradores com respeito. Muito obrigada. Próximo slide, por favor. Queremos ter a certeza que fazemos parte desta jornada de aprendizagem
que vai durar as 13 sessões, portanto, queremos que partilhem o que aprenderam com as sessões nas redes sociais e com alguns realces ou ideias-chave que têm e com que ficaram destas sessões. Portanto, a Coligação da Juventude Global está no Instagram, se já estiverem seguindo, tem um Instagram espetacular, que mais é que podiam esperar, né, de uma juventude, e também no Twitter, @da Global Coalition, e profissionalmente no LinkedIn, podem seguir as nossas páginas da Global Youth Coalition, bem como Oxford Net Zero. Vamos ter uma atividade mais à frente que vos vai encorajar com os nossos hashtag oficial, que é GYC e hashtag Global Youth Training 2023, para ver todos os postos que estão no ar. Próximo slide, por favor. E tudo isto é possível porque nós temos uma equipa incrível de todo o planeta, pessoas da Colômbia, México, Chile, Austrália, Espanha, Itália, Bolívia, Egito, Canadá, Equador. Eu peço desculpa se me esqueci de alguns, mas estas pessoas espetaculares já estão juntas por um objetivo: defender o nosso futuro, compreender que somos um planeta e queremos proteger isto. E para receber o treinamento e para estarmos preparados e as regras da CMPC para ir lá e fazer um impacto maior. Isto é a equipa espetacular que torna isto tudo possível. Obrigada. Queremos utilizar o Menti, eu peço desculpa, eu vou enviar um e-mail com o Slido que tínhamos enviado, mas vamos usar o menti.com, que é uma forma de nós juntarmos ideias de vocês, portanto podem abrir o vosso celular ou portátil e ir para www.menti.com e utilizar o código seguinte, não precisam fazer login e vão ver um inquérito com diferentes opções e vão dizer-nos de onde estão a ligar-se hoje. E, portanto, eu vou perguntar se podemos partilhar o ecrã da Menti. Eu peço desculpa aos intérpretes, estavam a dizer-nos que estávamos a falar muito rapidamente, mas estamos aqui muito entusiasmados por estarmos aqui hoje. Portanto, eu vou mostrar-vos aqui, estou aqui no Mentimita, América do Sul, submeter. Portanto, é só assim que têm que fazer. E esperam pelo vosso ecrã seguinte. Obrigado. Entretanto, vamos esperar. Aqui está. De onde é que estão a ligar-se? Eu nunca, não me lembro de tantos países anteriormente. Deveríamos ver os resultados depois da votação. Se calhar, pôr o Menti no chat. Vou verificar. Não, não posso fazer isto com todos. Peço desculpa. Obrigado. Ora bem, eu vou partilhar através do menti.com. Ora bem, o código. Peço desculpa, temos a dificuldade, o código é 51895906, portanto vamos aos slides e voltar daqui a pouco. Peço desculpa. Peço desculpa, tentamos o nosso melhor. Há sempre estes pequenos problemas que saem fora do nosso controle. Ora bem, vamos voltar ao Menti daqui a pouco. Vamos preencher aqui um formulário de presença. Vamos pôr no chat do Zoom e YouTube um link. Portanto, tem um limite de tempo, portanto, devem preencher isto nos próximos 10 minutos. Vai encerrar daqui a 10 minutos. Vamos colocar isso no chat do Zoom e do YouTube. Portanto, deem uma vista de olhos, por favor. Próximo slide.
Ora bem, em termos do calendário, para hoje estamos um pouco atrasados. Vamos começar com uma apresentação do Dr. Miles Allen e depois vamos ter um desempenho de poesia falada e depois intervalo de 5 minutos e depois uma atividade interativa e depois a próxima apresentação. Nós já temos dois peritos espetaculares, o Dr. Miles Allen, que é o diretor da Oxford Net Zero e também a professora de Ciência de Geossistemas e também Maria Lemos Gonzalez, que é uma antiga negociadora de finanças climáticas para a Colômbia e vai dizer-nos como os copos funcionam. Entretanto, vamos ter Iowa Andea e ela é poetisa da Humanité.art. Portanto, ela vai estar aqui conosco hoje. Próximo slide, por favor. Então, através do debate que vamos ter hoje, vamos utilizar o Menti para perguntas e respostas para o Dr. Miles Allen. Vou abrir isso daqui a pouco e podem fazer perguntas lá e também carregar as perguntas e vamos pegar nas principais perguntas a perguntar ao Dr. Miles. Vou passar a palavra ao Luigi. Ora bem, o Dr. Miles Allen é professor de Ciências de Sistemas na Faculdade de Geografia, no Departamento de Ambiente e Física na Universidade de Oxford. Também é diretor da Fundação Oxford Net Zero e trabalha com o BBC e já há uns 10 anos para a necessidade de Oxford de Net Zero e de emissões zero de carbono para parar com o aquecimento global e também fala sobre as influências sobre o clima, contribuindo para observar as alterações climáticas e riscos de tempos de risco e para fazer previsões do clima, também coordena o painel governativo de alterações climáticas, especialmente no relatório de 4,5 graus, e tem servido na terceira, quarta e quintos painéis de avaliação. Agora é o diretor da Oxford Net Zero e vai falar-nos sobre 1,5 graus e porque é que isso é importante e o que é necessário para nós alcançarmos isso. Portanto, Miles tem a palavra. Muito obrigado, é um enorme prazer para me juntar a vós e parabéns a Alexis Augustine e à equipa por juntarem isto tudo, porque é um programa muito, muito empolgante. Vou partilhar alguns slides convosco. E digam-me se está a funcionar bem. Alguém pode contribuir para dizer se está tudo bem? Sim, sim, ótimo, obrigado. Eu quero falar-vos hoje sobre 1,5 graus. Eu fui um dos líderes coordenadores do capítulo 1 do relatório da UNFPCC de 1,5 graus. Outro participante foi o professor Carolina Dubey, da Universidade de Botsuana, e juntos nós tínhamos que fazer aqui um relatório para explicar o que é que significa 1,5 graus e onde estava a situação em termos de progresso para 1,5 graus e o que seria necessário para alcançar o objetivo do Acordo de Paris, que limita o aumento da temperatura global para bem abaixo dos 2 graus e perseguir nesses objetivos de 1,5 graus. Portanto, há muita ansiedade sobre esta questão climática neste momento. Portanto, é muito importante realçar no início quanto progresso é que já fizemos. Eu e outros cientistas chegamos à conclusão que precisamos net zero em termos de emissões de carbono para parar com este aquecimento global já no início dos anos 2000 e apenas 6 anos depois o Acordo de Paris reconheceu esta nova ciência e escreveu as implicações no artigo 4 desse acordo. Portanto, nós temos no Acordo de Paris a decisão não apenas para tentar atingir os 2 graus, que era a aspiração em Copenhaga,
mas aumentar este aumento de temperatura global bem abaixo dos 2 graus e continuar com os esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus e reconheceram o que é que seria necessário para realçar as palavras que são importantes aqui, para alcançar esse objetivo a longo prazo da temperatura, reconheceram que isto iria necessitar um equilíbrio entre emissões dos gases de efeito de estufa e remoções através dos sumidouros na segunda metade deste século. Foram essas as palavras do Acordo de Paris, mas vou dizer-vos o que é que isso significa de facto. As pessoas, se calhar, nem todas compreenderam isto na altura, mas o Acordo de Paris o que fez foi comprometer o mundo para parar com o aquecimento global dentro do espaço de uma geração, a vossa geração. Se vamos limitar o aquecimento para bem abaixo dos 2 graus, nós temos apenas algumas décadas para o fazer. E a razão é que já estamos em 1,25 graus de aquecimento acima da era pré-industrial. Portanto, estamos a ver agora o impacto de um aquecimento mais do que 1 grau e o que é pior ainda, o mundo está aquecendo mais depressa do que nunca, cerca de 1/4 de grau por década. Estes números da avaliação mais recente sobre as alterações climáticas, o sexto relatório que foi publicado há 2 anos apenas. Portanto, se estamos construindo centrais elétricas, essas centrais ainda vão estar a operar numa altura onde os objetivos do Acordo de Paris vão ser alcançados ou não. Portanto, é neste calendário em que temos estado a trabalhar agora. A razão que sabemos que temos tão pouco tempo é que isto não é uma questão de um cenário ou modelos complicados, é de facto uma coisa idêntica àquilo que já aprenderam nos vossos testes, exames de condução. Portanto, se queremos limitar o aquecimento para bem abaixo, ou seja, 1,5 graus, temos cerca de 20 anos para parar com este aquecimento e se queremos limitar o aquecimento a menos de 2 graus, temos 50 anos. Como é que eu chego a estes números? Aquilo que estou a mostrar no ecrã agora são projeções de emissões futuras, as temperaturas futuras no planeta em cenários diferentes que vêm de modelos, mas não precisamos de um modelo para ver o tempo que temos que nos resta para alcançar estes objetivos de Paris. Se lembrarem das vossas aulas de condução, que brevemente serão em carros elétricos, terão aprendido que estamos a aproximar-nos de um cruzamento ou um sinal de stop, e se é 1 segundo antes de chegar ao cruzamento, temos 2 segundos para parar se começamos a parar agora, a usar o freio agora. Se são 10 anos antes de chegarmos a 1,5 graus, temos 20 anos para parar este aquecimento, se começarmos a reduzir as emissões agora. Se atrasarmos estas emissões reduzidas, vamos ter de carregar no freio muito mais depressa e, se calhar, muito mais do que o veículo aguenta. Nas tendências atuais, vamos chegar a 1,5 graus em cerca de 10 anos. Portanto, precisamos de parar com este aquecimento em 20 anos para chegar a este objetivo de 1,5 graus e nas tendências atuais vamos chegar a 2 graus daqui a 30 anos. Portanto, temos de parar o aquecimento em menos de 60 anos para chegar a este objetivo abaixo dos 2 graus. É por isso que nós sabemos quão rápido temos de agir. Não é uma questão de modelos ou cenários, ou pessoas a dizer, eu não acredito nestes modelos climáticos. Eu não estou a falar de modelos climáticos, eu estou a falar de geometria, ou algo que toda a gente compreende, logo que passem o seu exame de condução. Antes do Acordo de Paris, o objetivo da política climática estava
já num acordo muito mais antigo, que já estava muito antes de muitos de vocês terem nascido, que é a Convenção de Rio sobre as alterações climáticas, a Convenção do Quadro, que foi assinada no Rio de Janeiro, já em 1992, e esse acordo comprometeu as partes, todos os países do mundo, para estabilização dos gases de efeito de estufa na atmosfera a um nível que iria evitar interferência antropogénica perigosa no sistema climático. Portanto, eu quero que compreendam como é que a política climática avançou do Rio até o Paris. E a mudança crucial foi removida dessa noção de estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera para um objetivo de equilíbrio ou emissão zero. Por que isso é tão importante? Bem, se observarmos o que acontece, se estabilizamos as concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera, essas são as linhas pontilhadas que estou mostrando, isso não exige que nós diminuamos as emissões até zero, mas só uma diminuição. Essa é uma experiência feita com um modelo simples, mudando se você coloca dióxido de carbono na atmosfera durante um período, e no ano 70 dessa experiência nós decidimos fazer algo diferente, em vez de lançar mais gás carbônico na atmosfera e ver o que acontece. Então o que fazemos é reduzir emissões em 70% ou 80%, essa é a azul que nós estabilizamos as concentrações de gás carbônico na atmosfera, e isso equilibra a saída e a entrada de energia, mas as temperaturas continuam a aumentar, e elas continuam a aumentar por muito tempo, para um nível muito incerto. É muito difícil de prever quando o aquecimento iria parar, se tudo que fizermos fosse estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Em contraste, se reduzirmos as emissões para zero, agora são exatamente os mesmos gráficos, mas se concentrem nas linhas sólidas, onde vocês podem ver no painel superior são as emissões. Depois de 70 anos nós reduzimos essas emissões a zero. Agora vemos que a concentração de gás carbônico na atmosfera não se mantém estável, ela cai. E a energia e o desequilíbrio das energias, e isso é o suficiente para manter as temperaturas estáveis. Então não há mais aquecimento ou resfriamento do sistema. Não é o suficiente. Se nós queremos baixar as temperaturas, nós temos que ativamente retirar o gás carbônico da atmosfera, mas é o suficiente para parar o aquecimento. Esses slides estarão disponíveis para vocês antes de eu terminar minha palestra. Então, esse resultado, o fato de que queremos parar o aquecimento global, nós temos que ter emissão zero de gás carbônico. Isso começou em 2009, houve muitos trabalhos publicados nesse ano, e todos chegaram a conclusões semelhantes, o que é a acumulação, o acúmulo de emissões. Isso significa o montante total de gás carbônico que lançamos na atmosfera durante o período industrial. Nós chegamos ao pico, e isso, o aquecimento vai continuar até chegarmos à emissão zero. Isso é mostrado nesse esquema de um dos trabalhos publicados naquele ano, que mostra na esquerda 3 perfis de emissões. A laranja com o amarelo embaixo mostra as emissões aumentando, depois diminuindo mais rápido.
A verde mostra as emissões diminuindo menos rapidamente e nós podemos ver que pelo laranja podemos diminuir em 10% por ano as emissões, mas se fôssemos seguir todas as 3 perfis de emissões, nós chegaríamos na mesma temperatura, porque a área sob a curva são a mesma. Então a parte amarela acima da curva azul e abaixo da curva azul é a mesma área. Então, se você pegar as áreas sobre as curvas, significa que o total de gás carbônico colocado na atmosfera é a mesmo nesses 3 cenários, então acabamos com a mesma temperatura. E é isso que importa. E isso tem implicações importantes nas políticas para os processos da COP. Isso significa que o gás carbônico no meu país, Reino Unido, foi colocado na atmosfera há 200 anos atrás, que teve tanto impacto no clima quanto o gás carbônico que foram colocados no ano passado. Qualquer aumento de gás carbônico vai aumentar a temperatura independente de quando foi lançado. Então temos uma responsabilidade histórica com isso e vamos falar sobre isso nesse programa de treinamento. Então, o que é necessário para parar o aquecimento global? Nós precisamos emissões zero de gás carbônico, e isso é outra figura do IPCC, e vocês verão aqui em laranja as projeções de emissão de gás carbônico sob as políticas atuais, assumindo que as políticas atuais continuem, nós não fizemos nada para aumentar a ambição das emissões que estão acontecendo ao redor do mundo. E vocês vão ver aqui que as emissões não caem muito, na verdade elas até sobem um pouco, e como resultado o aquecimento vai continuar porque o gás carbônico vai se acumular no sistema climático. Para limitar o aquecimento para menos de 2 graus, nós temos que reduzir as emissões, começando imediatamente para alcançar emissão zero até a metade desse século. Isso foi reconhecido no Acordo de Paris, para limitar o aquecimento para 1,5 graus, que é a ambição do Acordo de Paris. E isso iria reduzir o impacto da mudança climática e os riscos a ecossistemas e sociedades vulneráveis. Nós temos que ir além, reduzir as emissões mais rápido para chegar à emissão zero por volta de 2050. Isso, esse 1,5 grau até a metade do século foi reconhecido no Acordo de Glasgow em 2021. Além de diminuir a emissão de carbono para zero, nós também temos que diminuir a emissão de metanos, também outros gases, mas estou me concentrando nos principais. Há alguma diferença entre o gás carbônico e o metânico. O gás carbônico se acumula na atmosfera, nós temos que chegar a zero a emissão do gás carbônico, mas o metano não se acumula. É muito importante reduzir a emissão de carbono, de metano, mas não precisamos chegar a zero. Elas diminuem em cerca de 50%, o que ajuda a limitar o pico de aquecimento, mas se não chegarmos a zero na emissão de gás carbônico, o aquecimento continuará. Isso é muito importante porque muitas pessoas gostam de apontar o metano, que estão fazendo boas coisas para o clima, mas se não diminuirmos ou controlarmos o gás carbônico, não importa o que fizermos, nós temos que manter o foco nas emissões de gás carbônicos e levá-los à emissão zero. Então,
nos concentrando no gás carbônico agora. Essa é a situação atual. Nós estamos pegando carbono da geosfera, que é o sedimentos e também combustíveis fósseis, e estamos colocando ele na atmosfera, numa taxa gigantesca, quase 40 bilhões de toneladas por ano. Também estamos tirando carbono da terra e biosfera dos oceanos, e isso está aumentando as temperaturas globais. Se quisermos frear o aquecimento, nós temos que levar isso a zero. Muitas pessoas pensam em zero emissão dessa maneira, que nós reduzimos a quantidade produzida pelos combustíveis fósseis. Então, vocês podem ver aqui que as setas se equilibram. Nós não temos um acúmulo de gás carbônico na atmosfera. Mas o crucial é que vocês podem ver que não é um equilíbrio global. Nós ainda estamos tirando carbono da geosfera, estamos queimando combustíveis fósseis, e nós temos que capturar esse gás carbônico na Terra. Eu não quero convencer vocês, essa não é uma situação sustentável. Nós não podemos transformar pedras em árvores então, para alcançar uma emissão zero, nós temos para parar o aquecimento global, nós precisamos que todas as esferas estejam em equilíbrio. Isso significa que nós precisamos nos assegurar que o carbono está voltando à geosfera na mesma taxa que está sendo retirada. Se usarmos combustíveis fósseis, e é importante reconhecer que mesmo com emissão zero, haverá gás carbônico entrando na biosfera devido a emissões passadas, e isso é uma boa coisa. Nós precisamos que a biosfera se recupere, nós precisamos que o gás carbônico seja reabsorvido, mas não é o suficiente para equilibrar qualquer tipo de produção de gás carbônico a partir de combustíveis fósseis. Isso significa, se estivermos usando, se estamos queimando gás natural ou carvão, nós temos que colocar isso de volta na crosta terrestre. Isso que significa zero emissão geológica. Mas nós reconhecemos também a necessidade pelo Geological Net Zero, e isso significa que é uma boa oportunidade para todos, especialmente para o Global Youth, para falar sobre o Geological Net Zero, para ter a geologia sustentável, para que não esperarmos a atmosfera limpar as nossas emissões de gás carbônico. É o que precisamos para chegar ao Acordo de Paris, aos objetivos do Acordo de Paris. Essas são médias em vários cenários que alcançam o Acordo de Paris, limitando a 1,5 graus. E a linha verde mostra o que produzimos e vocês vão ver que o mais importante, nós temos que queimar menos, nós temos que limitar o gás carbônico produzido por combustíveis fósseis, mas também precisamos melhorar a taxa em que armazenamos o gás carbônico na crosta terrestre. Se eu estivesse falando com vocês em 2009, quando descobrimos a necessidade por emissão zero, eu não teria que adicionar esse slide, porque talvez tivéssemos tempo para parar a queima de combustíveis fósseis. Nós tínhamos tempo. O objetivo em 2009 era 2 graus e nós
emitimos menos gás carbônico do que emitimos hoje. Nós estávamos num lugar melhor nessa época. Nós poderíamos ter alcançado nossa meta parando de usar combustíveis fósseis. Nós vamos queimar mais combustíveis fósseis se tivermos que alcançar os objetivos do Acordo de Paris. A natureza pode dar uma contribuição importante. Você pode ver a linha sólida aqui. Nós estamos retirando o carbono da biosfera, então são soluções baseadas na natureza, e precisamos da natureza para absorver esse gás carbono. Mas para atingir os objetivos do Acordo de Paris, nós temos, se ainda estivermos usando qualquer tipo de combustível fóssil, nós temos que colocá-lo de volta na crosta terrestre. Então, esse é o emissão zero geológica. Tem que ser cerca da metade do século para atingir os objetivos do Acordo de Paris. Os únicos cenários nos quais nós não aumentamos o armazenamento de gás carbônico na crosta terrestre são naqueles em que já estamos reduzindo as emissões e consumo de energia nessa década por acima de 30%, mas por isso não estar acontecendo agora e não mostra sinais de estar acontecendo, nós temos que ter a capacidade de nos livrar de gás carbônico também. Eu estou muito feliz de discutir isso, e é algo que o Global Youth deve lutar na COP28, porque essa é a COP que vai estar acontecendo no centro de onde vêm os combustíveis fósseis. Então, como parar o aquecimento global até 2050 em 3 passos? Em primeiro lugar, nós precisamos parar o aquecimento devido a metano e aerosóis. Podemos fazer isso, reduzir a emissão de metano, ao mesmo tempo que reduzimos a emissão de aerosóis. Eu não mencionei isso, mas essas são as poluições associadas à biomassa que traz problemas de saúde. Então temos que reduzir a poluição de aerossóis e também o metano para parar o aquecimento global. O que isso exige é um declínio de emissões de curto prazo. Nós temos que parar o uso e permitir que a biosfera e, finalmente, nós precisamos, acima de tudo, parar com o uso de combustíveis fósseis, e o que isso significa é que nós temos que exigir qualquer um que está vendendo combustíveis fósseis tem que acabar permanentemente com o CO2 gerado por suas atividades e produtos. Eu acho que a COP28 será o momento certo para levar isso. Eles têm que se responsabilizar por tudo que suas atividades geram. Então vamos começar com essa conversa. Muito obrigado. Muito obrigado, Miles. Foi uma ótima intervenção, e para quem que não conhece Miles, ele é meu patrão. Nós tivemos ótimos comentários no chat e eu trabalho com ele, o que é ótimo. Antes de passarmos para as perguntas e respostas, vou esclarecer algumas coisas que foram colocadas no chat. Vocês vão receber esses slides, uma cópia desses slides depois do evento, e há algumas pessoas no YouTube perguntando as diferenças entre o Zoom e o YouTube. E a única diferença é que o Zoom é para aqueles que precisam
precisam de interpretação de francês, português e espanhol. E é por isso que as pessoas estão no Zoom. Mas tudo está sendo enviado para o YouTube. Se você está assistindo em inglês, e só para dizer que nós estamos usando o menti.com para comentários, mas esse é o menti.com. Eu coloquei o código no chat, que é 5189 5906, mas não se preocupe, isso estará escrito novamente. Então, Miles, há muitas perguntas no chat, nós estamos com pouco tempo e eu gostaria de te perguntar, fazer duas perguntas. A primeira é: como podemos chegar a zero emissão geológica? É através de tecnologias? Essas tecnologias estão presentes ou não? Sim, nós podemos e conseguimos, mas devo dizer, nós, as pessoas, aqui nesta reunião, se calhar não, mas o mundo consegue. E as entidades no mundo que têm a tecnologia para fazer isso são as empresas dos combustíveis fósseis. Eles dizem que conseguem fazer isso e eu acredito que eles sabem fazer isto, porque é exatamente isto que eles fazem. Mas, neste momento, não tem incentivo zero. Eles estão à espera que alguém limpe as coisas depois deles. É por isso que a juventude global tem um papel importante aqui. É ultrajante que uma indústria que neste momento está a fazer lucro, várias percentagem da economia global, a indústria dos combustíveis fósseis chegou aos 13 trilhões de dólares e quase metade disso foi lucro puro. Isso seria insuficiente para parar com os produtos que eles vendem e parar com o aquecimento global, mas não está a ser debatido em lado nenhum porque é que não estão a gastar o dinheiro para limpar depois dos produtos que vendem. Portanto, eu acredito que é uma indústria inovadora. Se fosse necessário livrar-se do carbono e do óxido de carbono para continuar em negócio, fariam. Mas há uma forma de descobrir, em vez de nós fazermos. Eles precisam ouvir que eles têm que fazer isso próprios. Obrigado, Miles. Eu concordo contigo, especialmente em relação ao lucro que as empresas dos combustíveis fósseis fazem e como eles deviam estar a utilizar e os seus lucros. Há muitas pessoas em português e espanhol no link do YouTube que gostariam de receber a interpretação. Isto é algo que podemos fazer para a sessão seguinte e demos os links que pediram, para as pessoas que pediram no formulário, mas se puderem ligar-se na sua língua preferida na próxima semana, portanto podem enviar o e-mail para nós para poderem receber a interpretação no dia 17 de maio. Portanto, ótimo, tenho uma última pergunta, Miles, e depois vamos passar eu posso dizer apenas que há muitas perguntas e é com muito agrado que eu possa responder às perguntas por e-mail depois e depois vamos trabalhar nisso porque eu sei que há muitas perguntas que ainda vão entrando. Eu sei que tenho para aí 100 perguntas. É ótimo, isso é o meu trabalho. E outro anúncio é que eu sei que há problemas com o formulário de presença, ainda estamos a trabalhar nisto, como resolver isto, vamos partilhar novamente no fim da sessão e peço desculpa a qualquer pessoa que tenha ficado confusa, é a nossa primeira sessão, portanto vai tudo trabalhar bem a partir da semana que vem e apreciamos a vossa paciência. Uma última pergunta da nossa parte, antes de dizermos adeus. Alguns investigadores já dizem que o net zero até 2050 é tarde demais e o limite devia ser 2040. Podemos realmente esperar até 2050 para chegar ao net zero? É muito importante que os cenários que eu estava mostrando é o net zero global. E não estaria certo para todos os países que chegassem ao net zero ao mesmo tempo, porque como realcei, meu país, o Reino Unido, tem estado a duplicar o carbono na atmosfera há 100 anos mais do que outros países. Portanto, causamos aquecimento global no passado, portanto faz todo o sentido para nós, como país rico, chegar ao net zero mais cedo do que outros países que se calhar estão apenas começando a sua jornada de desenvolvimento. Portanto, net zero 2050 para o mundo seria um objetivo espetacular e um alcance, acima de tudo, para a vossa geração,
mas iria limitar o aquecimento para perto de 1,5 graus. Se calhar não iria garantir chegar a 1,5, mas é um esforço monumental na linguagem do Acordo de Paris em termos de chegar aos esforços de 1,5. Portanto, o net zero global até 2050 seria um alcance histórico, mas isso significa que os países desenvolvidos deveriam estar a apontar para mais cedo do que 2050. Não podia concordar mais. O Reino Unido deveria mostrar liderança aí. Muito obrigada, Miles. Aprecio muito. É sempre uma experiência de aprendizagem contigo. Eu muito obrigado pelo teu tempo. E eu quero apenas finalizar com a liderança do Reino Unido, mas a indústria que está fazendo tanto dinheiro com esta questão poderia mostrar também alguma liderança. Não é apenas os países, mas também as indústrias. Grande ponto. Muito obrigada, Miles. Aprecio o teu tempo. Connosco agora temos uma intervenção empolgante da Awa Nae, que vai fazer a poesia escrita para nós, que é fantástico. Awa é uma poetisa, contadora de histórias, facilitadora e praticante de ação climática, é mestre de alterações climáticas da Universidade de Oxford e é uma poetisa incrivelmente talentosa que faz a junção da educação formal e arte tudo junto para fazer avançar os interesses, incluindo justiça climática. As suas palavras são um dom para o mundo e utiliza-as para nos lembrar que a alteração climática não precisa apenas do trabalho das nossas mãos e mentes, mas os nossos corações. Eu tenho muita sorte porque ela é uma das minhas grandes amigas e é muito bom que ela esteja aqui connosco para partilhar, e eu vou pôr no chat um link para o website dela, onde podem ver mais trabalho dela, e com isso eu vou passar a palavra e muito obrigada. Olá a todos, muito obrigada por esta apresentação muito generosa, e eu vou partilhar algumas peças hoje. A primeira, que se chama Quem é o Nós? O Antropoceno, que é do grego anthropos, humano, e kairos, novo. A época atual em que temos um processo tão profundo na Terra que fizemos disrupção alguns processos naturais que afetam a nossa perspectiva de sobrevivência no planeta. É a sexta extinção em massa, uma época em que várias dezenas de espécies estão a extinguir-se todos os dias, em que estamos a empurrar ecossistemas inteiros para o colapso. É uma ruptura, uma separação, a relação de dominação que estabelecemos entre nós e a natureza. A emergência do nosso tempo é a responsabilidade moral de agir pelas gerações futuras. No entanto, é por isso que estamos muito melhor hoje do que nunca na história. Estamos muito melhor hoje do que nunca. Mas, por favor, diz-me quem somos nós. É aquele que tem medo que a sua filha nunca chegue a ver um alça ou saber o som de um beija-flor ou a experimentar um safari, ou é aquele que teme não poder continuar a conduzir o seu carro ou ir de férias, aquele que teme que não haja água suficiente para manter a relva verde, mas tem medo de se afogar nas vagas de imigrantes que roubam empregos. Somos nós que chamamos a tudo isto uma conspiração? Chamam-lhe o antropoceno. A era em que temos um efeito profundo sobre a Terra. Chamam-lhe destruição. Será porque finalmente escutam o eco do grito dos meus antepassados a denunciar? Será que finalmente fez as ruínas de toda uma civilização que foi dizimada? Chamam-lhe ruptura, separação entre o homem e a natureza. É por isso que eu não posso nem chegar perto da água, muito menos beber água ou comer o feijo. Porque é que tenho de dar largas à minha imaginação quando a minha avó me fala dos dias em que o rio não era preto? Chamo-lhe a responsabilidade moral para agir pelas gerações futuras. Não posso deixar de me perguntar quem tem a responsabilidade de atuar pela minha geração. Chamo-lhe a sexta extinção em massa. Quero saber se eu também fui classificada como em perigo de extinção também, porque o meu povo e a minha cultura estão a extinguir-se há séculos. Chamo-lhe a razão pela qual estamos muito melhor do que nunca. Mas, por favor, digam quem somos nós, o antropoceno. Uma era em que tivemos um impacto tão profundo na Terra que a nossa perspectiva de sobrevivência pode ser posta em causa. É a ruptura entre as minhas ações e as suas consequências. A emergência
que podemos não agir até que eu seja exterminada a ironia de que eu serei engolida pela terra. Primeiro, é a destruição de alternativas. A situação difícil de escolher entre morrer de fome hoje ou envenenar-me amanhã. A falência que significa que não posso dar-me ao luxo de pensar em anos, quanto mais em gerações. É a responsabilidade moral que me foi imposta para proteger a natureza. É o esquecimento que me torna invisível no mapa onde circulamos áreas desabitadas para a conservação, chamo-lhe o antropoceno. Uma era em que tivemos um impacto tão tremendo na Terra que provavelmente extinguir-me-ei antes que algo seja feito. Por favor, digam-me, quem somos nós? Por favor, perguntem-lhes se posso ter outra opção, por favor. Bem, essa é a primeira peça. A segunda. A segunda peça chama-se A Terra Debaixo dos Meus Pés. Eu calçava uns ténis cinzentos com duas pretas e uns atacadores pretos, muito mal atados. Corri para a casa da escola para a minha avó e eu disse, avó, a minha professora disse que a Terra está mudando. É verdade? Avó, ele disse que não se consegue ver, mas há dióxido de carbono na atmosfera. Ele disse que há mais. Ele disse que está mais quente. Ele disse que a primavera está chegando mais cedo. Isso é verdade? Avó, a Terra está mesmo mudando? A minha avó disse. Senti a terra debaixo dos meus pés a ficar seca, crocante. Já senti a terra quente debaixo dos meus pés, ardente. Já senti oca. Ouvi o eco de cada passo amplificado. Ouvi o suave desmoronar sob os meus pés. Vi a terra debaixo dos meus pés a descolar-se. Estéril. Senti o cheiro da terra debaixo dos meus pés. Senti o cheiro forte e inodoro do plástico. Cheirei a terra infundida com metais pesados, uma nota madeirada de mercúrio, depois uma nota doce de chumbo e uma pitada de arsênico. Senti a terra tremer suavemente sob os meus pés. Ouvi respirar pesadamente, quase a sufocar. Via chorar lágrimas negras, cheirei-lhe o fumo, pilhas de andares de altura, conheço a terra debaixo dos meus pés. Ela é uma mulher envelhecida, metabolismo abrandando. O cabelo verde está caindo lentamente, mas já a ouvi sussurrar que o envelhecimento não é para maricas. No entanto, ela é nostálgica, comemora os bons velhos tempos espalhando as cinzas de árvores cremadas no seu quintal. Ela adora comida, mesmo quando está cheia, não consegue parar de mastigar. Batatas fritas, poluição, nunca aprendeu a sua lição. Ela ainda tem uma fraqueza por comida picante, apesar de ter o conhecimento que é uma receita, ainda tem uma fraqueza por comida picante, apesar de ter doença de refluxo ácido. O seu molho picante preferido é dióxido de carbono e ela deitou em tudo, apesar de saber que isso é uma receita para a dor no seu estômago vestido de coral. Ela é feroz, sempre que está farta do inverno, despe o casaco branco e finge que é primavera. Ela é feminina, especialmente quando usa aquele perfume brincalhão da primavera prematura. Ela é uma mulher envelhecida, mas, oh, rapaz, ela tem caráter. Eu conheço a terra debaixo dos meus pés. Já a cheirei, já a vi, já a ouvi e eu já a senti. E está mudando. Então eu perguntei, avó, achas que eu não a sinto porque já não ando descalça? Muito obrigado por partilhar esta arte conosco, espetacular. Eu sei que não conseguem ver, eu estou vendo o YouTube, há tanta gente dizendo que ficaram tão tocadas pelas duas palavras. Muito obrigado pelo teu tempo e pela arte que nós precisamos neste movimento. Portanto, aprecio o teu tempo. Muito obrigada por tudo o que fazes pelo movimento da justiça climática e especialmente por partilhando o coração e arte. Muito obrigada por me aceitarem.
Vamos fazer um intervalo de 5 minutos, portanto, daqui a 5 minutos podem voltar. Daqui a 5 minutos, portanto, vão abanar o corpo, beber água, mexer o corpo e voltamos daqui a 5 minutos para Very soon.
Okay, I think we're ready to go. If we can hit the next slide, please. Thanks, everybody. Sorry, Myrna, if you can just refresh the slides just slightly. Muito obrigado a todos. Should- Awesome. Thanks so much. So I hope Muito obrigada. Portanto, eu espero que todos tenham tido um intervalo para esticar, se calhar fez uma festinha ao cachorro, ou dar um abraço à mãe e energizar-se para esta segunda hora de treinamento. Temos uma pequena atividade para vós nesta segunda hora, antes da apresentação da Maria Brilhante. Temos 10 minutos, têm de fazer duas coisas, refletir sobre o que acabaram de escutar na apresentação do Dr. Miles e, em segundo lugar, encontrar alguém na vossa casa, na vossa rua ou na agenda do telefone para explicar porque é que 1,5 graus são importantes. 5 minutos para preparação e 5 minutos para partilhar com quem escolheram partilhar e depois queremos que gravem como interpretaram a apresentação do Dr. Miles e partilhar connosco nas redes sociais com o hashtag Youth Climate Training 2023. Espero que faça sentido para todos. Vamos manter este slide aqui e dar-vos algum tempinho para fazer isto em 10 minutos e vamos encontrar-nos aqui às 5h17, hora do Reino Unido, e vamos ver os vossos contributos. just because I'm seeing some comments in the Estou a YouTube. ver alguns comentários no YouTube, não precisamos de gravar, é apenas se quiserem partilhar depois. Seria ótimo ouvir o que pensam, mas também gravar um pequeno vídeo para vós ou partilhar com qualquer pessoa. Vejo muitos comentários que estão acordados agora muito tarde, enquanto os outros estão dormindo em casa, portanto podem treinar sozinhos. O que diriam a alguém se alguém vos perguntasse porque é que 1,5 graus é tão importante? Porque estou a ver comentários no YouTube.
Hi everyone, just coming back Olá a in. todos, voltando aqui para dizer que vamos ter mais uns minutos e novamente não há pressão alguma se antes quiserem escutar e observar conforme para utilizar o material de forma diferente, para ter a certeza que estamos envolvidos com o material e se for muito tarde onde estão, não precisam de telefonar a alguém, é apenas para absorver o que estão aprendendo e vamos voltar daqui a uns minutos, não é o final da sessão. E vamos ter a apresentação da Maria para vos envolver a todos. Não precisam de gravar se não quiserem e não precisam de partilhar isto nas redes sociais. É apenas para absorver tudo e tentar resumir depois disto para ver como podem pôr isto nas suas próprias palavras. Obrigado a todos que estão participando. Portanto, não há problema se apenas quiserem escutar o que for melhor para vocês. Thanks so much. I think there are a Muito few obrigado a todos. Há pessoas que estão voltando do intervalo, portanto, mais 2 minutos para este exercício. É apenas uma forma de descomprimir depois da apresentação de Miles, refletindo sobre aquilo que acabaram de escutar e resumir os principais pontos para chegar à conclusão de porque é que 1,5 graus é tão importante. Dissemos originalmente para partilhar alguém em vossa casa ou na app de notas ou partilhar com um amigo e se quiserem partilhar nas redes sociais podem fazê-lo, mas se preferirem manter isto pessoal não há problema algum. Estamos a tentar ver algum tempo dentro do tempo que nós reservamos às apresentações para vos dar um pouco de tempo para pôr isto nas vossas próprias palavras e depois nos espaços como o COPA 28 ou espaço de políticas nacionais e internacionais para poderem articular isto. Portanto, estamos ansiosos pelas vossas intervenções e vamos começar com a intervenção de Maria daqui a 1 minuto ou 2. Muito obrigada.
Perfect. And coming back. Perfeito, estou voltando, aqui estamos nós. Foi um bom tempo para refletir o que acabamos de aprender, da apresentação tão importante de Miles que ele nos deu. Agora vamos apresentar Maria Lemos Gonzalez, é uma companheira colombiana, é uma anterior negociadora para o clima da Colômbia, num grupo de negociação da UNFCCC com os países da América Latina. Ela tem uma licenciatura e mestrado na gestão de alterações climáticas da Oxford, trabalha na WEEE e a ACT, um consórcio de fundos comprometido para elevar as vozes na transformação da eficiência energética e clima e para a COP26 e 27. E se estas agendas ainda vão para o COP 28 e este GST, LID Arrangement e NCQG. Peço desculpa, o meu inglês não é perfeito. E muito obrigada a todos. Vamos escutar com atenção o que a Maria nos vai dizer. E estamos aqui todos juntos. Um planeta azul. Tens a palavra. Muito obrigada, Agostinho. É um prazer. Muito obrigado pelo convite também. Com a Alex e outra equipa, é um gosto estar aqui. Vou partilhar o meu ecrã e eu espero que consigam vê-lo. Digam-me, por favor. Sim, sim. Sim, sim. Vou para o início. Como o Agostinho acabou de dizer, temos uma agenda muito ambiciosa para hoje, portanto, vou entrar diretamente e vamos falar dos tratados, o que é o COP, o que é que as COPs são importantes e há uma logística por trás, as ideias-chave do COP26, da COP27 e o que é que está na mesa para a COP28 e para o futuro. Portanto, construindo sobre o que o professor Miles estava dizendo, e acho que é muito importante, olhando para os tratados, nós temos um tratado importante que é o NFCCC, adotado em 92, com o objetivo de estabilizar as concentrações dos gases de efeito de estufa na atmosfera. Tivemos outro tratado que foi adotado pela Convenção das Nações Unidas, que é o Protocolo de Kyoto, que foi adotado em 95 e tinha uma abordagem muito diferente. Dizia que, para além da estabilização que precisamos de fazer, é que estes 37 países e economias que emitiram a maior quantidade precisam de objetivos específicos para reduzir as suas emissões de gases de efeito de estufa. Portanto, o que fez o Protocolo de Kyoto foi anotar quais são esses 37 países e estabeleceu objetivos específicos para esses 37 países e isso é conhecido pelo anexo B do Protocolo de Kyoto. E claro, depois temos o Acordo de Paris, que é o terceiro tratado, tem todos diferentes, um é protocolo, outra é convenção, outra é o tratado, mas são todos vinculativos e tem três objetivos a longo prazo. Este último, a convenção focava-se na mitigação, olhando para os objetivos do protocolo Kyoto. O Acordo de Paris, claro, tem um objetivo específico para a mitigação, que é o primeiro, 2.1a, que é limitar o aumento global médio de temperatura, e como o professor Miles mencionou, também vem com esta noção de que temos de alcançar um balanço, um equilíbrio do artigo 4, e podem ver o artigo e consultá-lo lá. Mas o Acordo de Paris vai para além disso, e é ótimo ter este objetivo de mitigação. Claro que precisamos deste objetivo de mitigação, mas também precisamos de adaptação e um objetivo financeiro. Portanto, no fundo, o Acordo de Paris dá-nos três objetivos a longo prazo. Um é mitigação, é em relação temos de aumentar a nossa capacidade de adaptar e a resiliência global, e também os fluxos financeiros também têm de ser consistentes, porque o Acordo de Paris reconhece que é importante aumentar os fluxos financeiros e as finanças
para adaptação e para mitigação, em termos de ações, também é importante para diminuir esses fluxos financeiros que não sejam consistentes e todo o financiamento que vai para lá. Isto é muito importante, porque isto dá-nos uma mentalidade muito diferente. Vemos como a nossa noção tem evoluído ao longo dos anos com a informação nova, a ciência e novos dados que temos recebido. Ora bem, estou a receber uma mensagem que estou falando muito depressa, portanto, vou abrandar um pouquinho. Ora bem, agora vamos falar o que é uma COP e porque é que as COPs são importantes. Primeira coisa, é um órgão de convenções, mas também temos outros tratados. Temos o Protocolo de Quioto, que é o CUB, e o equivalente da COP para o Acordo de Paris, que é o CMM. Portanto, as três o que fazem uma revisão de implementação dos três tratados da Convenção, do Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. E tomam decisões para poderem implementar de forma mais eficaz. Isto é importante porque para muitas de nós que já foram a COPas, nós geralmente ficamos assoberbados quando vemos as agendas, vemos tudo o que está a acontecer numa COPA e temos três coisas. Temos negociações, significa que temos a COPA, a CMP e a CMA reunindo ao mesmo tempo e também as reuniões técnicas SDI, SBI e STAM, 5 agendas, 5 encontros acontecendo numa COPA, mas é um pouco mais do que isso. E depois também temos espaços diferentes, as plenárias de abertura e as plenárias de encerramento e de stock-taking durante as 2 semanas da COPA, mas também grupos de contacto que são específicos em termos de reuniões mais pequenas para itens de agenda mais específicos para cada uma das coisas que estão acontecendo. E partes significa que os países também se encontram em espaços diferentes, informais ou informal, onde podem negociar em agrupamentos ainda mais pequenos. E, como resultado destes debates, temos as sessões, que pelo menos ter estas sessões com os itens temáticas e também sessões que são as decisões de chapéu, realçando as peças mais importantes de todas as agendas, incluindo alguns temas em que não é possível incluí-los e debater porque não tem um item de agenda específico, que é o caso de combustíveis fósseis. Não temos um item de agenda na COPA, CMA ou CMP para debater os subsídios de combustíveis fósseis. É por isso que geralmente a linguagem que obtemos está nesse chapéu, nessa sessão da COPA. Mas também temos mais coisas acontecendo, eventos paralelos, exibições, declarações, acordos bilaterais, há muitas coisas acontecendo numa COP. Agora o que você vê na tela é uma linha do tempo, a última COP CMP-CMAs nos últimos 30 anos. E em amarelo vocês vão encontrar alguns das coisas principais. E nós temos em 1997 o Protocolo de Quioto e em 2005 a primeira reunião sobre o Protocolo de Quioto. Nós podemos discutir isso mais a fundo, mas indo em frente, em 2010 nós tivemos o Acordo de Cancún, que estabeleceu os objetivos que ainda estão aí hoje. Então é o compromisso com 100 bilhões para dar a países em desenvolvimento 100 bilhões até 2020 e também estabelece que haja financiamento climático, que são os principais financiamentos para as ações climáticas. E é claro, nós temos o Acordo de Paris em 2015 e vamos ver por que ele é tão revolucionário. Em 2015
nós tivemos um livro de regras e como eu gosto de pensar é que o Acordo de Paris nos dá o quê, mas o livro de regras nos dá o como. Isso é muito importante porque o rulebook entra em detalhes de todas as coisas que temos uma transparência, mas qual é exatamente, e essas coisas vocês podem encontrar no workbook. Depois em 2021, quando o rulebook foi completado, que foi completado em 2021, e também e nós tivemos um fundo dedicado e é por isso que está em amarelo. E um pouco da logística primeiro. Então nós já sabemos que muitas coisas estão acontecendo no COP. Nós temos duas coisas, as duas zonas, zona azul e zona verde. São a zona azul onde acontecem as negociações, secretarias de países, pavilhões, e a mídia também tem espaço ali. E para a zona azul você precisa uma credencial, você tem que ser registrado no e eu tenho alguns exemplos de credenciais aqui, algo assim, e você precisa disso para entrar na zona azul. Para a zona verde, você não precisa de uma credencial e é principalmente onde as exibições e os eventos paralelos acontecem. Então, um pouco sobre as credenciais, pois é muito bom saber sobre isso. Há cores diferentes que refletem diferentes posições. Nós temos um para partes, para observadores e outro para mídia e imprensa. Isso é muito importante se você quer ouvir as negociações. Algumas negociações são abertas ao público e você tem que ter uma credencial de observador. Então, nosso próximo slide é como acontece na prática, e os países que não negociam geralmente isoladamente, eles negociam em grupos. Isso é um pouco cheio, mas e esses são os grupos e isso mostra que não necessariamente a distribuição geográfica representa os da UNCCC. Eles negociam enquanto continente, mas as ilhas têm representantes do Caribe, do Pacífico. E a segunda coisa importante desse slide é que nós temos também a China, mas também porque a China inclui todos os países em desenvolvimento. Então todos esses estão sob o grupo da China. Então quando é um movimento muito poderoso, nós já vimos na última COP quando a China se juntou e estava muito. Então, esse tipo de coisas acontecem quando vemos também esses grupos se juntando. E agora, o Acordo de Paris é revolucionário por muitos motivos. Vou falar de dois. O primeiro é sua arquitetura única. Nós temos três objetivos de longo prazo, mas também na experiência de Kyoto ele tem uma abordagem muito diferente. Nós temos três objetivos de longo prazo, mas eu vou dizer que cada país tem objetivos de mitigação para reduções
vão me dizer quais são suas contribuições para esses objetivos de longo prazo. E essas contribuições são determinadas nacionalmente, ou NDCs, e esses países têm que apresentá-los a cada 5 anos. E o Acordo de Paris também reconhece que não somente ele convida os países a apresentar estratégias de longo prazo. E eles dizem isso que eu quero fazer até 2050, com os recursos que eu tenho, e esse é o meu plano de ação para alcançar emissão zero até 2050. E os NDCs são uma obrigação, e as estratégias de longo prazo também são uma obrigação. E outra característica é que o Acordo de Paris tem um mecanismo de ambição, tem diferentes elementos que se juntam, acordos, arranjos. Isso está melhorando e, mais importantemente, está expandindo para que todos os países, não somente desenvolvidos, tenham que relações. Eu vou falar sobre isso mais à frente. E também tem compliance, provisões de compliance. Esse é um dos principais coisas do Acordo de Paris. A segunda coisa é a diferenciação. Isso tem a ver com as comissões. Quando a convenção foi acordada, os países ou partes, o que eles estavam falando, nós todos estamos sendo afetados pela mudança climática, mas outros contribuíram mais que outros. Isso também reflete o princípio da responsabilidade comuns, porém diferenciadas, e as capacidades respectivas. Nós temos que encontrar uma solução comum. Muitas partes são mais responsáveis que outros, mas também temos diferentes capacidades e também nas circunstâncias nacionais diferentes. O princípio levou à diferenciação. Eles buscam uma abordagem um pouco diferente. Todos esses 3 objetivos de longo prazo têm que ser implementados, mas todos os países também têm que contribuir, independente de se é um país desenvolvido ou não subdesenvolvido, você tem que contribuir com isso. As ambições do Acordo de Paris ainda estão no princípio do CBDR. Então, essa é a primeira parte da apresentação. Eu vou mergulhar na COP 26, 27 e 28, mas até aqui eu quero que vocês pensem nessa informação, onde estão os pontos fortes e pontos fracos da UNCCC, o que eles podem fazer, o que não podem fazer, o que pode ser melhorado e como, quais são os outros espaços, quem são os que fazem os acordos, os que quebram os acordos, os bloqueadores, como influenciar esses espaços e onde estão as causas econômicas subjacentes e quais são as outras causas da mudança climática. Isso também tem a ver a discussão da indústria, qual é o papel da indústria e onde estão feitas essas discussões e por quem. E com isso vamos passar para o próximo slide, que é o que aconteceu na COP26. Então, em Glasgow, nós tivemos resultados ambíguos. Nós tivemos bons resultados em ambição e transparência, iniciativas que não estavam agendadas, e nós temos resultados para adaptação, perdas e danos e finanças. Algo que foi revolucionário para mim, foi a primeira vez em que nós tivemos uma linguagem sobre combustíveis fósseis em 30 anos de COP.
o que é muito impressionante, que não tivemos feito isso antes, mas foi feito em Glasgow. Não tão bom quanto queríamos, mas nós temos que acabar, em vez de acabar completamente, nós temos a diminuição de subsídios para combustíveis fósseis. E é importante ver a linguagem que vocês têm nas decisões. Eu não sou advogada, mas essa linguagem específica dá a base jurídica para como as decisões estão sendo tomadas para transparência, responsabilização, etc. Então, esse é um dos principais resultados. O segundo é os países convidados devem tomar mais ação na mitigação. Isso é importante não somente para a emissão de CO2, devido ao potencial de crescimento global, e também estabelece um grupo de trabalho para a implementação, focando na função dos combustíveis fósseis. Nós não vimos muito progresso para aumentar a implementação, mas isso foi estabelecido na COP26. E com relação à transparência, nós temos a completar o Paris Rulebook para operacionalizar o mercado de carbonos. E essas linhas de tempo, quando os países devem estabelecer suas contribuições determinadas nacionalmente. Nós também tivemos anúncios em cidades, energia, finanças, indústria. Nós estamos vindo cada vez mais nas COPs, que há exibições e eventos paralelos. Não tem somente partes, nós temos muitas pessoas da sociedade civil e cada vez mais pessoas do setor privado. E nós temos que ter adaptações para perdas e danos. E no primeiro caso, no segundo caso, diálogos que levam a os arranjos de financiamento, e em finanças eles estabeleceram um programa de trabalho para estabelecer um novo objetivo. Nós tínhamos um objetivo de 100 bilhões até 2025, nós teremos que ter um novo objetivo, e para isso acontecer nós temos que concordar em 2024 nesse financiamento. Os 100 bilhões não foram alcançados, e também nós vimos muita preocupação, pois nós não alcançamos isso. Na COP27, das duas principais coisas, porque a sociedade civil tem uma participação na estabelecer para a convenção não tinha isso, mas agora nós temos um fundo dedicado que esperamos que seja operacionalizado muito brevemente e canalizar a financiamento e para furacões que estão acontecendo mais, e o sul global está muito constrangido para responder. E nós vemos as perdas em termos de vidas, natureza, perdas econômicas. Vocês vão ter uma sessão específica sobre isso, mas eu queria dizer que isso é muito importante. Isso nunca aconteceu na UNCCC. Agora também houve um comitê transacional de transição para recomendações nesses financiamentos para a COP28. E também nós temos um convite para o secretário-geral das Nações Unidas
para trazer os principais pessoas das instituições financeiras para que eles nos dizem como financiar perdas e danos. E, então foi muito bom o que foi alcançado aqui. E depois temos as finanças. Para a primeira vez nós vemos linguagem sobre o financiamento acontecendo fora do NCCC. Nós ouvimos isso cada vez mais, e essa iniciativa feita pelo primeiro-ministro Miles Mosley, comunicado em julho passado, e é para o Fundo Monetário Internacional para servir os objetivos do clima. Eu acho que vocês também terão uma sessão sobre finanças. Isso está acontecendo agora e isso é chave para ter o financiamento para mitigação e ter a estrutura internacional para fazer isso acontecer. E em termos do novo objetivo de financiamento, a COP27 estabeleceu uma linha de trabalho, destacando as coisas que têm que ser discutidas. O que não precisamos é um outro compromisso de 100, 500 ou 1 trilhão. Nós temos que falar sobre a qualidade do financiamento, concessão de financiamento, as fontes de financiamento, como esse financiamento está sendo distribuído. Então é muito mais complexo do que nós temos agora. Em qualquer caso, isso é simbólico, pois isso é muito grande e estamos falando sobre 5,9 trilhões de necessidades para implementações para as contribuições determinadas nacionalmente. E a última coisa sobre finanças é um diálogo para o artigo 2.1c, que é tornar os fluxos financeiros consistentes, aumento do fluxo financeiro, mas diminuir os financiamentos que não estão de acordo com o acordo de país. Nós fizemos muitos progressos na reiteração da linguagem de Glasgow e a adaptação para seguir em frente na operacionalização nesse objetivo de adaptação. Então nós temos uma estrutura. Então vocês podem ver, do meu ponto de vista, não está respondendo no passo que precisamos. Leva muito tempo e compromisso, e a sociedade civil é importante para manter a pressão para que os países possam nos dar essas coisas que são muito necessárias. Agora vamos para a COP28 e nós as 4 coisas que nós discutimos. Então, a ambição, a combinação do primeiro balanço global. Nós temos que ver nova linguagem sobre combustíveis fósseis. Isso vem dos países produtores de petróleo. Eles estão numa posição importante para entregar através de liderança, e também tem a possibilidade de trabalhar para esse objetivo. Então, nos últimos meses, nós ouvimos da ARENA de diferentes agências de energia e pesquisa sobre o objetivo que temos que estabelecer para os renováveis. Além de acabar com os combustíveis fósseis, nós temos que nos comprometer. E também as nossas em 2025, e precisamos que tudo isso se junte, e então
vamos apresentar NDCs ambiciosas, alinhadas ao Acordo de Paris e que nos levarão para onde estamos. Com relação à adaptação, nós temos que concordar com a estrutura para a adaptação do objetivo global, mas agora precisamos dessa estrutura. Temos que Isso significa que fazer todos os esforços para lançar e operacionalizar os fundos de perdas e danos nessa COP. E em finanças nós temos que avançar com relação às negociações que estão acontecendo. Isso é muito importante, pois se não fizermos progresso esse ano, será muito difícil alcançar um novo objetivo com todos os elementos que devem ter no ano que vem. E nós também precisamos ver que o compromisso de 100 bilhões foi alcançado e como vamos operacionalizar essa consistência de financiamento. E os dois últimos slides são sobre o balanço global. Vocês estão ouvindo muitas informações sobre o balanço global. Essa é uma das principais características que temos, pois a cada 5 anos nós temos que os NDCs têm que estar de acordo com o Acordo de Paris. É um mecanismo que temos que juntar tudo e saber o progresso que tivemos para os objetivos de longo prazo do Acordo de Paris. E transparência e todos os componentes do acordo. E é muito importante porque não está somente acessando, mas está informando, e esperamos que nós teremos a informação para será apresentada em 2025. Mas isso começou há 2 anos atrás, é sempre um processo de 2 anos, que é dividido em 3 fases. É a coleta de dados e preparação, onde eles coletam relatórios, informações científicas e diferentes interessados e sintetizam essas informações para as contribuições determinadas nacionalmente, e depois eles avaliam ou revisam todas as informações que foram proporcionadas, e isso vai acontecer até junho desse ano, a segunda fase. Depois vamos começar a terceira fase, que vai terminar com a COP 28. Agora que coletamos as informações, analisamos as informações, o que precisamos disso, e vamos discutir o que foi encontrado e discutir os resultados como uma conclusão do GST. Como eu estava mencionando, a coisa mais importante, nós temos não que olhar para trás, mas para frente, e temos que ter essa perspectiva nas coisas que vão acontecer na COP28. Nós temos que ver as lacunas em termos de dados, informações e mitigação, mas também temos que ter objetivos concretos ou as opções de adaptações que podemos fazer nos anos subsequentes. Isso vai nos ajudar também a melhorar as informações e dados, e esperamos que isso destaque a cooperação diferente de países e também não estados. Então há grande espaço para destacar o que é necessário para a indústria com relação aos resultados do GC. E onde vamos ver isso? Esperamos ver isso em diferentes locais. Então nós temos o item da agenda, mas também
na, na decisão da CMA. Nós também teremos um anexo técnico que incluirá informações e ações que têm que ser feitas, mitigação e financiamento e outros, e também uma declaração política onde poderemos ver nossos países ou todos os países se juntando e se comprometendo a usar essa informação para seus objetivos universais. E eu gostaria de terminar com esse slide, que é algo que eu peguei com conversações com especialistas durante o ano sobre negociações. Muitos de vocês serão negociadores no futuro e eu acho que essa informação é útil para vocês. Então, uma das coisas importantes nas salas de negociações é sempre pensar quem tem a voz mais forte, quem são os que fazem as decisões, uma influência positiva ou negativa com relação aos resultados que estamos tentando alcançar. Quem são esses negociadores ou os stakeholders que eu posso conversar, que são fáceis de influenciar, e para ter espaço nós temos que ter pessoal técnico lá e nós também precisamos do pessoal político e temos que considerar as diferentes posições e qual o melhor hora para isso. Nós nos concentramos muito nos resultados da COP, mas é muito importante nos concentrarmos no processo. Por exemplo, cada ano nós temos negociações técnicas em Bonn, na Alemanha, todos os anos, e se as negociações não avançarem, será muito difícil ter uma COP. Então, há um tempo para isso. E os objetivos factíveis e os desejáveis. Nós temos que tornar se isso não for possível, qual é a segunda melhor opção? É isso que precisamos, o máximo que podemos fazer, mas sempre tentando pensar qual é o segundo patamar melhor que podemos alcançar com parcerias e quais são as trocas entre os itens da agenda e também no landscape, por exemplo, em finanças, qual é o trade-off do objetivo de 100 bilhões e 1,5 grau em ambição e como isso se junta. E eu acho que a última pergunta é como eu posso influenciar o mundo real independente dos resultados, pois eles têm, mas independente do que acontece nas negociações, temos que continuar a pressionar de fora e todos temos uma função nisso. E nos slides vocês vão ver que temos recursos adicionais. Então, muito obrigado, Alexis. Muito obrigado, Maria. Aprendo muito quando interajo com você. Nós temos tempo para uma pergunta e eu vou esclarecer algumas coisas no final, que é no formulário de presença que está no Zoom. Você preenche com a seção 1 e também a zona de tempo que você está, para entender de onde as pessoas estão se comunicando. Vou ter alguns anúncios depois disso, mas a resolução da COP os países são obrigados a seguir isso e quão efetivo são esses acordos. Perdão, Maria. Eu gostaria de agradecer a pergunta, é muito importante
e eu vi muitas pessoas para abordar essas perguntas. Sim, eles são obrigatórios, a convenção e as decisões feitas são obrigatórias. A decisão em si, isso não significa que tudo nessa posição é obrigatória, também depende da linguagem para os mandatos. Então há uma grande diferença entre algo que diz que deve ou versus algo que encoraja e convida. Então é obrigatório somente se for deve ou não deve fazer, então é uma obrigação. Há muita complexidade, Maria. Espero que esperava te fazer mais perguntas. Muito obrigado pelo seu tempo e compartilhar seu conhecimento com nós. Então, com isso, vou passar às últimas sessões da mensagem. Vão para o próximo slide, por favor. Muito obrigado. Então, a próxima sessão que teremos seria em 17 de maio, sobre perdas e danos. Nós teremos 3 especialistas, então estamos muito animados por isso. A maneira que isso vai acontecer, vocês vão receber e-mails de nós. Nos próximos dias, vocês vão receber um formulário de feedback sobre essa sessão, também as gravações e os slides dos 2 palestrantes e os detalhes para as próximas sessões. O que faremos, vamos compartilhar os detalhes e o link do YouTube só vai entrar 10 minutos antes. E toda a sessão será no mesmo horário e tivemos perguntas sobre espaços colaborativos. Vamos enviar esse aplicativo, estamos observando as suas aplicações, onde podemos discutir entre uns outros. Então não se preocupe com isso, vamos enviar isso para vocês poderem se comunicar. E para a atividade de hoje, não há pressão para compartilhar o que vocês fizeram. Você pode mandar no Twitter, no Instagram, se você quiser fazer um vídeo, ou se você quiser somente absorver as lições de hoje, então não há problema nenhum. E sim, então eu gostaria de dizer obrigado pela essa primeira sessão e nós agradecemos a sua confiança em nós. É um novo projeto. Desculpe alguns problemas técnicos, estamos muito animados na próxima sessão daqui a 2 semanas e eu vou passar para Agostinho para as suas palavras finais. Obrigado, Alexis, obrigado aos painelistas e à equipe que estava por trás dos panos. Algumas pessoas que estão me ouvindo, e isso é importante. Esse é o começo do treinamento, do que teremos o melhor do melhor. Não é somente um outro certificado que você vai ter acesso. Nós estamos aqui aprendendo para o nosso futuro. Estamos aprendendo para o nosso planeta. A natureza não precisa de nós, nós precisamos da natureza. Entenda isso. Você está recebendo todas essas informações para salvar-nos nós mesmos. Então, faça com que isso conte. Porque, como sempre digo, nós somos apenas um planeta. Há muitas religiões, países, mas todos nós viemos da Mãe Terra. Então, façam esse contar. Então, para fechar, vamos respirar uma grande respiração e tudo que vocês ouvirem